Olá, começa agora mais um Assunto de Estado. E hoje a gente vai falar aqui no programa sobre enquadramento de servidores, PEC sobre drogas, marco temporal, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Doutor Irã, do PP de Roraima. Bem-vindo, senador. Muito obrigado pelo convite. É uma honra participar desse programa de tanta audiência e de tanta qualidade. Estou aqui à sua disposição. Obrigado. Senador, para a gente começar então, o senhor vem acompanhando e apoiando muito a situação do reconhecimento de ex-servidores dos territórios federais aos quadros da União. Só no mês de fevereiro foram 428 servidores, sendo 136 do seu estado, Roraima. Como que tem mudado essa situação, a vida das pessoas, desses servidores? Bem, eu vivi isso desde que cheguei em Roraima. Eu sou médico, estou lá há 41 anos e participei de toda essa construção do que hoje é o estado de Roraima, quando ainda era território. E durante todo esse tempo, essas pessoas que ficaram nessa expectativa de direito tiveram muita dificuldade de conseguir seu objetivo. Para você ter uma ideia dessa dificuldade, durante cerca de 24 anos, cerca de 228 pessoas foram enquadradas na União. A partir do momento que a gente chegou à Câmara dos Deputados, eu e mais a bancada de Roraima, uma bancada jovem, nós começamos a trabalhar para criar marcos legais e facilitar a vida dessas pessoas, de enquadrar essas pessoas na União. De forma que agora, já com esse tempo trabalhando, nós conseguimos enquadrar cerca de 3.300 pessoas. E isso muda muito a vida desses servidores, desses ex-servidores, que agora já tem mais ou menos a minha idade, eu estou com 66 anos, e muitos ficaram, imagina, quase 30 anos esperando serem enquadrados na União. Muitos estavam em casa, não estavam mais trabalhando, outros estavam trabalhando em alguns empregos que os proporcionavam um salário menor, e eu tenho feito visita a essas pessoas. Essas pessoas fazem questão de que eu visite as suas casas para mostrar um pouco da mudança das suas vidas. E eu faço isso todos os finais de semana. E é realmente marcante o impacto disso na vida deles. Eu acho que nós estamos fazendo um trabalho belíssimo lá, que não é um trabalho só do senador Irã, é um trabalho do Ministério da Gestão, a ministra Esté tem dado todo o apoio à comissão que faz o enquadramento, o presidente João Cândido, o ex-presidente que eu trouxe para o meu gabinete, porque ele já conhecia muito a matéria, e ele preparou a minha equipe, tanto aqui quanto lá no estado de Roraima, para dar suporte a essas pessoas. Imagine que tem pessoas que não sabiam que todos esses documentos que são solicitados a elas como pré-requisito dessa expectativa, elas não sabiam que teria que ser mandado eletronicamente, por exemplo. Elas estão num outro nível de informação. Então, nós conseguimos fazer com que essas pessoas consigam seus apontamentos, suas certidões, para que possam adquirir esse direito. É muito gratificante para nós, tem sido uma grande vitória para todos. E, senador, até pelo senhor ser da área de saúde, o senhor tem tido uma participação interessante na discussão da PEC 45 de 2023, está sendo discutida no Congresso, que versa sobre a criminalização do porte de drogas. A gente tem aqui uma arte para a nossa audiência, contendo aí alguns pontos de destaque. Criminaliza aporte e porte de qualquer quantidade, que tem sido a grande polêmica. Os usuários terão penas alternativas à prisão, no entanto, serão fichados, terão sua ficha criminal registrada e serão direcionados a medidas socioeducativas. E a polêmica também reside na nossa Suprema Corte, no STF, que vem discutindo o crime de porte. Qual que é a opinião do senhor a respeito? A minha opinião é muito clara e que eu já manifestei em todos os lugares onde eu tenho oportunidade de falar sobre o assunto. Eu acho que é muito difícil eu não sei se você tem filhos, mas eu tenho 5 filhos e 5 netos. E tenho problema de drogadição na minha família. Eu sei o drama que é. E eu acho que se nós regulamentarmos o uso de droga, seja lá de que quantidade for, vai ser muito difícil eu dizer agora para os meus netos que não é legal usar droga. E
assim, dizem que maconha não faz mal. Não é verdade. Maconha é a porta de entrada para uma série de outras drogas. E quando eu sou médico e eu acho que quando uma pessoa começa a utilizar uma droga não lícita, ela já manifesta uma personalidade transgressora e termina fazendo alguns movimentos para ter acesso a drogas que têm um efeito colateral muito mais nefasto para a sua personalidade, o seu organismo, de forma que eu sou absolutamente a favor de se criminalizar qualquer tipo e qualquer porte, qualquer quantidade. Até porque, quando nós vamos liberar qualquer quantidade, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos fortalecendo o crime organizado que toma conta, que desenvolve toda essa questão plantio e distribuição de drogas, tanto no Brasil quanto nos países limítrofes nossos, e é por isso que eu sou contra. Agora, senador, outra situação que vem gerando ainda debates aqui na Casa, no Senado Federal, é a questão da demarcação de terras indígenas. Apesar da aprovação da lei do marco temporal, a questão ainda gera problemas de aplicação da lei em algumas regiões. Uma situação que o senhor propôs para pacificar o tema seria uma PEC, para inserir na nossa Constituição a questão do marco temporal. Então, como solucionar isso, solucionar da maneira mais simples e suave para que não haja mais conflitos entre produtores do campo e povos indígenas? Você acompanhou que nós, aqui no Congresso Nacional, aprovamos o marco temporal e isso é uma lei que está vigente, para que não haja dúvida. Está havendo questionamento da constitucionalidade dessa lei no Supremo Tribunal Federal, mas enquanto não se deliberar sobre essas ações, tem mais de uma ação, enquanto não se deliberar, essa lei está vigente. Mas como há essa controvérsia se a gente deveria regulamentar o marco temporal através de uma PEC, eu, com muito cuidado e muito rapidamente, no decorrer da tramitação do projeto de lei, já apresentei a PEC 48 para dar mais segurança jurídica a essa questão. Nós que estamos sempre discutindo essa matéria, nós sabemos que, inclusive, na demarcação da Raposa Serra do Sol, as condicionantes da demarcação elas já deixavam claro no Supremo Tribunal Federal de que o marco temporal para se regulamentar terras indígenas era 5 de outubro de 1988. E nós vamos aqui sempre lutar para que nós possamos estar com esse marco resguardado, porque só assim nós vamos proteger as populações indígenas e as populações não indígenas que trabalham no campo, seja na agricultura familiar, no agronegócio, que são atividades fundamentais para o crescimento do nosso país. E veja bem, uma coisa que eu chamo muito a atenção, o Brasil ele não precisa mais de demarcar mais áreas indígenas. No nosso estado, por exemplo, de Roraima, nós temos 33 áreas demarcadas. Só temos problema de invasão em cerca de 2.600 hectares de 9 milhões e 600 hectares da reserva Yanomami. O resto são áreas que nós não temos problema, respeitamos, mas nós precisamos, sabe o quê? Enfrentar com inteligência a questão do viver melhor dos indígenas, porque as comunidades indígenas, quando elas são segregadas, elas terminam tendo uma vida muito necessitada de ações do poder público, estando em cima de áreas extremamente ricas. No nosso estado, na Raposa Serra do Sol e também na área Yanomami, nós temos áreas riquíssimas em minério, em biodiversidade, em riqueza potencial eólico, hidráulico, e a nossa Constituição, no seu artigo 231, já diz que nós podemos sim explorar essas nossas riquezas, desde que nós tenhamos uma lei complementar para tal, que nós temos negligenciado isso aqui desde a nossa Constituição de 88. Precisamos discutir com seriedade e já temos projeto de lei aqui para tentar fazer com que esse assunto vá em frente, porque senão depois a gente não pode ficar reclamando do Supremo ficar legislando por nós. Senador Dr. Irã, o senhor destacou recentemente aqui no Senado a falta de cumprimento, descumprimento de um acordo firmado há cerca de um ano de modernização e reestruturação da FUNASA, Fundação Nacional da Saúde, que trata de questões de saúde ambiental e de saneamento. Como que a falta desse acordo, do cumprimento dele,
tem afetado o saneamento básico dos municípios de Roraima? Logo no primeiro dia do governo Lula, nós fomos surpreendidos com a edição de uma medida provisória que extinguia a FUNASA. E foi uma grande surpresa para o Congresso Nacional como um todo. E ficou claro que o Congresso, majoritariamente, não concordava com essa decisão do Poder Executivo. Tanto é que o Congresso brasileiro deixou com que a medida provisória perdesse a validade. E no dia que perdeu a validade, eu entrei com o processo de decreto legislativo para reestruturar a FUNASA. E quando nós aprovamos a urgência no Senado, houve uma conversa com o líder do governo, o senador Jacques Wagner, e o senador Jacques Wagner disse, olha, vamos, ao invés da gente fazer uma disputa aqui, vamos fazer um acordo. Vamos reestruturar a FUNASA, vamos nomear uma comissão provisória para reestruturá-la e fazer com que ela realmente funcione, porque está claro que o parlamento brasileiro não concorda. E, além do que, o impacto na vida, não só de Roraima, mas de milhares de cidades do Brasil, de até 50 mil habitantes, onde a FUNASA tem sua atribuição constitucional, ficaram sofrendo por conta daquilo que você falou, de solução de continuidade nas obras, pequenas obras de saneamento, melhorias sanitárias e suporte técnico aos municípios, perfuração de poços, enfim. Você vê, no nosso estado, o estado todo está pegando fogo, nós estamos tendo uma estiagem histórica lá, eu acho que há quase 30 anos não vimos coisa igual. E nós temos lá, por exemplo, só numa vicinal, no Cantá, vou te dar um exemplo, que é um município próximo, nós temos numa vicinal 188 poços licitados que não podem ser perfurados porque a gente não tem recurso. A FUNASA, ela foi esvaziada, grande parte dos servidores foi para o Ministério da Saúde, outra parte foi para o Ministério das Cidades, os recursos saíram da FUNASA, voltaram para a FUNASA agora, mas as pessoas não voltaram. Então, nós precisamos levar esses servidores de volta para a FUNASA porque a FUNASA volte a funcionar, que ela tem, inclusive, uma modernização na sua gestão, porque a FUNASA ela envelheceu com o tempo e isso é uma das minhas propostas, que a gente faça realmente um trabalho de modernização gerencial na FUNASA para dar mais celeridade a todos esses recursos que a gente coloca lá na ponta para que cheguem o mais rápido possível às pessoas, que principalmente são as pessoas mais simples que moram no campo e que precisam de água de qualidade, precisam de acesso a esgoto sanitário, essas obras que nós fazemos lá, de forma que eu acho que o governo vai começar a andar um pouco mais rápido nessa reestruturação, que é um acordo que nós fizemos aqui nessa casa. O senhor mencionou agora o triste acontecimento, a tragédia da estiagem, que está sendo muito rígida, né? Muito intensa nesses últimos meses. As soluções de socorro têm sido suficientes? Olha, felizmente o nosso estado, o nosso governador Antônio Denário é um homem muito diligente. E como ele é um homem do campo, ele sente na própria pele toda essa dificuldade, essa tragédia que se está passando em Roraima. E a resposta foi rápida. No Ministério da Integração também, o ministro Valdez Góes foi muito rápido, foi muito diligente de nos encaminhar as ajudas necessárias. A nossa Defesa Civil local e a Defesa Civil regional, nacional, trabalharam de forma articulada e todos os entes de governo se reuniram de forma tempestiva para tentar minimizar essa tragédia. Você sabe que quando se abate algum evento adverso, climático, em algum lugar, mesmo com maior rapidez que a gente consiga fazer todas as atividades e as atuações que são necessárias, sempre é o sofrimento das pessoas. O que a gente tenta é mitigá-los, né? Então, é isso que nós estamos fazendo. Outra pauta que o senhor vem participando ativamente aqui na casa é a CPI da Braskem. A comissão investiga a atuação dessa empresa na questão de uma eventual responsabilidade dela, socioambiental e jurídica, no afundamento de terra na região de Maceió. Qual que é a expectativa do senhor a respeito dos resultados dessa CPI e como ela pode servir de exemplo para coibir novas situações semelhantes? Olha, a atuação da Braskem em Maceió
ela é um exemplo do que não se pode fazer quando nós fazemos exploração de qualquer tipo de jazida subterrânea, principalmente em áreas urbanas. Ficou claro já no decorrer da CPI que houve uma desídia do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério de Minas e Energia, da Agência de Mineração do Brasil, e as coisas começaram a acontecer há muito tempo. Quer dizer, a exploração de salgema lá em Maceió, ela remonta do final dos anos 70. E já no início dos anos 80, já começaram a haver fraturas, algumas alterações no solo, que foram negligenciadas pelas agências, e essa atividade continuou e deu nesse grande desastre, que já inclusive foi reconhecido pela Braskem. A grande maioria, 90% das pessoas que estavam naqueles bairros afetados, elas já foram indenizadas das suas residências, e algumas judicializaram esse processo. Inclusive o presidente Omar Aziz, dentro do plano de trabalho, ele programa uma visita para que nós possamos discutir com as associações de moradores qual o índice de satisfação dessas pessoas, porque isso é um dano que é difícil de medir, porque há o dano material, mas há o dano moral, há uma série de outros fatores que terminam implicando no maior valor dessa indenização. Além do que, nós precisamos avaliar o que implica toda essa ação de indenização, porque a Braskem, não sei se você sabe, ela ficou dona de todos aqueles bairros. E aquilo ali é muito próximo do litoral, está na margem da Lagoa de Mundaú, e aquilo ali, daqui a pouco, quando essa terra ceder e estabilizar, vai se tornar um patrimônio imobiliário extremamente valioso. Então, todas essas questões a gente está analisando a CPI, e nós já, inclusive, aprovamos quebra de sigilo de algumas autoridades que foram desidiosas, foram negligentes, e realmente eu acho que aquilo ali serve de exemplo para quando a gente for explorar principalmente nossas riquezas subterrâneas em áreas urbanas, o cuidado tem que ser absolutamente redobrado. Senador, o senhor foi escolhido relator do projeto que versa sobre pesquisas clínicas em seres humanos. E o projeto prevê que os voluntários terão seus direitos e também as empresas de pesquisas terão suas responsabilidades. Conta para a nossa audiência sobre a importância desse projeto. Bem, quando eu fui presidente da Comissão de Seguridade Social da Câmara dos Deputados, eu recebi lá a missão da ex-senadora Ana Amélia de tentar fazer com que esse projeto andasse. Esse projeto ele é de origem do Senado, foi aprovado aqui e ficou na Câmara parado durante 3 anos. E eu trouxe para mim a relatoria, aprovei na Comissão de Seguridade Social e Família e fui acompanhando esse processo, esse projeto, até ele chegar numa urgência no plenário. Foi aprovado agora, ele está aqui no Senado, e aqui no Senado o senador Davi, presidente da CCJ, me nomeou relator. Quis o destino que eu trabalhasse lá e agora possa trabalhar aqui para ajudar a criar esse marco legal, porque não sei se vocês têm ideia, mas não existe uma lei que norteie pesquisa clínica no nosso país. Tudo é feito através de resoluções infralegais. Então, por exemplo, a nossa agência de vigilância, a Anvisa, que é a área técnica, ela não tem um prazo bem estabelecido. Então, às vezes você entra com um protocolo de pesquisa, demora 2 anos, 3 anos para ser aprovado. E aí, uma empresa que quer investir em pesquisa e investe no mundo todo, ora, ela diz, poxa, mas lá não tem um prazo, então vamos levar essa pesquisa para a Argentina, vamos levar essa pesquisa para a Nigéria, por exemplo. E a gente termina
mais do que perder bilhões de dólares que poderiam ser investidos aqui, a gente perde a oportunidade de garantir a pessoas que têm doenças raras, doenças de difícil tratamento, cânceres raros, delas terem acesso a inovações tecnológicas que acontecem na saúde dia a dia em centros de inovação em vários lugares do mundo. Então, nós estabelecemos uma lei que estabelece um estágio ético e um estágio técnico, estabelecemos prioridade, por exemplo, para o que é de interesse do SUS. O que foi de interesse do SUS, o prazo na Anvisa diminui de 180 para 90 dias e também nós garantimos que depois do pós-estudo essas pessoas possam receber as medicações que receberam durante o protocolo de pesquisa durante 5 anos, a partir do momento que esse medicamento estiver disponível aqui no país. Então, depois esse medicamento vai ser incorporado, nesse lapso temporal será incorporado ao Sistema Único de Saúde e aí o Sistema Único de Saúde passa a ser responsável pelo fornecimento dessa terapia, porque aí ela está inserida na questão da universalidade, integralidade e equidade do SUS. Agora, voltando a uma questão mais regional, outra vez aqui no programa, está em construção o chamado Linhão de Tucuruí, Manaus-Boa Vista, que vai integrar finalmente o seu estado de Roraima ao Sistema Interligado Nacional de Energia. Como que o senhor pode contribuir aqui no seu mandato no Senado para o andamento dessa obra e para mudar a vida do cidadão roraimense o quanto antes? Bom, nós ajudamos a destravar essa questão. Essa questão era um sonho nosso, porque nós tivemos há 14 anos atrás, nós tivemos uma licitação para a construção do Linhão em uma empresa, um consórcio, o consórcio Transnorte ganhou, e nós não conseguimos a licença de instalação desse linhão, porque as compensações entre o governo federal e as etnias Atuari e Waimiri, por onde passa 110 quilômetros a nossa linha, elas não andavam. E aí, é duro, mas tinha senador do meu estado que atrapalhava isso, porque ele tinha interesse de manter aquelas usinas que poluem sobremaneira, são usinas antiquadas, super caras, que queimavam diesel até hoje no nosso estado, poluentes, e nós destravamos isso. Ainda no governo anterior, nós fizemos um acordo entre o governo federal, na época o presidente Bolsonaro, com os advogados dos indígenas, ficou sacramentado o acordo e nós começamos a fazer o nosso linhão. Não tem faltado recurso, o governo federal não tem deixado que falte recursos e hoje, as pessoas que transitam muito, que, aliás, a estrada, a BR-174 está uma beleza, está totalmente recuperando o trabalho da bancada, se vocês, ao passarem na reserva indígena, vão ver que já tem mais de 40 torres içadas e todas as construções que foram propostas nas compensações estão sendo construídas dentro da reserva, de forma que há uma expectativa que em setembro do próximo ano nós estejamos aí com essa linha de transmissão pronta e que ficará interligada não só ao Sistema Nacional de Energia, mas teremos uma ligação internacional com uma linha que nós já temos, que recebíamos, antes dessa crise da Venezuela, nós recebíamos energia do complexo de Guri. E eu espero que, como não há mal que perdure para a eternidade, eu espero que a Venezuela volte a ter uma vida normal, uma democracia, e volte a ser um país que nós conhecemos antes desses governos tiranos, que tem lá que só nos exportam imigrantes famintos, que eles possam, depois a gente possa fazer compensações energéticas e aí nós vamos ter uma época de muito crescimento, de mais crescimento ainda do que nós estamos tendo no nosso estado. Senador, esse ano a gente comemora 200 anos do Senado Federal. Gostaria de saber, na opinião do senhor, quais os pontos mais relevantes para Roraima que passaram aqui pela casa ao longo desses anos, desde a criação do seu estado, e como o Senado deve continuar agindo para atender as demandas de Roraima. Olha,
a nossa bancada tem sido muito trabalhadora. Eu acho que, com todo respeito com os que me antecederam, nós temos tido oportunidade de ajudar muito o nosso Estado. Nós destravamos, por exemplo, a questão da energia, a questão de enquadramento, a questão das nossas terras. As nossas terras não eram nossas. Olhem só, tem senador que passou por aqui quase 30 anos e as terras ficaram no governo federal. E aí nós criamos uma lei aqui, ainda eu e hoje o ministro Jonathan de Jesus, do TCU, eu sou coautor da lei 14.004, que ela transferiu as terras para o nosso Estado, passamos a deixar de ser um Estado virtual e agora nós temos lá um agronegócio fortíssimo, nós exportamos já para os países do CARICOM através da Guiana, exportamos através do Porto Mais de Itacoatiara, através do Porto de Santana, no Amapá, farelo de soja. Nós estamos desenvolvendo uma indústria de transformação de soja muito importante lá, quer dizer, todas essas coisas foram feitas a partir dessa época que a gente começou a trabalhar aqui. Então, eu acho que nós estamos vivendo uma época de bem-aventurança, inclusive na política do nosso Estado. Muito obrigado, senador Doutor Irã, pela participação no Assunto de Estado. Muito obrigado, um grande abraço e Deus abençoe a todos. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar em nosso site, senado.leg.br/tv. Também em nosso canal no YouTube, aproveita e se inscreve lá, ou em podcast nas principais plataformas de áudio. Até o próximo Assunto de Estado.